Eu já disponibilizei o meu carro, nós vamos vendê-lo, amém? Se precisar, mas nós queremos investir para cuidar delas melhores, amém? Então peço para vocês um pouco de paciência aí. Atos capítulo 10, versículo 13, quem achou diga glória a Deus. Uns 4 acharam, né? Atos capítulo 13, versículo 21, quem achou diga glória a Deus. Falei errado, foi? Oh meu Deus. Atos 13, versículo 21. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois pediram um rei. Quem pediu? O povo de Israel. E Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho. Quem que deu testemunho de Davi? Deus. E disse: achei a Davi, filho de José, homem conforme o meu coração. Repete comigo: homem conforme o meu coração. E eu chamo isso do coração da eternidade. Na verdade, esse é o título da mensagem. A parte B, a parte B do versículo 22 diz assim: que estabelecerá toda a minha vontade. Achei a Davi um homem segundo o meu coração, que estabelecerá toda a minha vontade. Curva a sua fronte. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos, Yeshua. Pedimos a tua graça e a tua misericórdia. Nós somos homens falhos diante dos homens, diante de ti. E apesar de nós, o Senhor continua sendo igreja. O Senhor continua sendo Deus da igreja. Apesar das nossas debilidades, das nossas falhas, o Senhor é misericordioso. Então use a minha vida para falar com o teu povo. Use a minha vida para falar com a tua igreja. Nós entregamos, Senhor, os teus filhos diante do teu altar, e assim nós oramos crendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e graças a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se essas palmas for para Jesus, isso, mistura um glória a Deus junto aí, aleluia. Irmãos, durante 8 anos praticamente, ministrando a palavra de Deus como pastor, nós estamos aprendendo ainda algumas coisas. E uma delas, aquilo que nós descobrimos na prática, exercendo o ministério, é que Deus, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. A palavra de Deus já diz lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, para Deus concluir ou concretizar. E eu acredito, irmãos, eu acredito que o propósito de Deus na minha vida, ele está evoluindo a cada dia. Quantos acreditam nisso aqui? Deixa eu ver. Você acredita que o propósito de Deus na sua vida está sendo amadurecido? Porque Deus, Ele fala conosco. Veja, José, Deus deu sonhos para José e disse para ele que ele seria governador sobre os teus pais, estaria por cima como governo sobre todo o seu povo. Mas até chegar esse tempo, ele passou por propósitos de Deus na terra. Passou um bom bocado, como diz o ditado, comeu o pão que o diabo amassou, né? Até, eu acho que era Martinho Lutero que dizia, até o diabo é o diabo de Deus.
Então Deus permite algumas coisas nas nossas vidas para nos preparar para o propósito dele. E se você é convicto disso, desse propósito, a sua missão é descobrir o tempo certo desse propósito. Por isso nós precisamos passar por um processo de Deus nas nossas vidas, como passou José. Veja Ezequiel, quando teve a visão do vale de ossos secos, só se levantou um exército quando o profeta profetizou o Espírito. O corpo sem Espírito não serve para nada, irmãos. Ele profetizou os tendões, ele profetizou os ossos, cada um aos seus ossos, ele profetizou os tendões, ele profetizou depois a carne, ele profetizou sobre a pele, ele profetizou, então o corpo se levantou, ou melhor, se formou, mas ele só se levantou depois que o Espírito de Deus foi profetizado. O Espírito sempre vem para tornar a gente como um grande exército. O Espírito de Deus vem só para nos capacitar e nos alinhar ao propósito divino de Deus. Quando pedimos o Espírito Santo, nós precisamos acreditar que Ele de fato, Ele vem, irmãos. Só que existe um porém: se nós pedimos, se prepara para o alinhamento. Se prepara porque Ele vai alinhar. Quando o profeta profetizava, ele declarava que Deus iria unir, ajuntar, estabelecer, colocar as coisas em ordens, mas ele profetizava aquilo que Deus mandou ele profetizar. Ele não profetizava pela sua vontade, pelo seu desejo, ele profetizava porque Deus mandou, amém? Então lá em Ezequiel 37, versículo 3 e o 4 diz assim: e me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse, profetiza sobre esses ossos, e disse-lhe, ossos, ouve a palavra do Senhor. Então a palavra não era de Ezequiel, a palavra era de Deus. Existe um propósito, e esse propósito só se cumpre quando paramos para ouvir a voz de Deus. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus como Ezequiel. Sabe qual é a diferença? Eu já disse isso aqui, eu vou repetir. O eficaz para o eficiente é que o eficiente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, mas o eficaz faz o que precisa ser feito. Então no versículo 7, o Ezequiel ele está declarando, então profetizei como me deu ordem. E aí houve um ruído, enquanto ele profetizava, aconteceu o que? Um reboliço. Ezequiel não fez o que ele quis, ele fez o que Deus ordenou. E às vezes, nós fazemos tudo bem feito, nós somos eficientes, mas não fazemos aquilo que Deus pediu, e esse é o problema. Nós precisamos fazer aquilo que Deus pediu. Cara, você pode ser bom em determinada parte, você pode ser bom, você pode ter qualidades boas, talentos. Só que se Deus ele pediu algo para você, realize aquilo que Deus falou. Irmãos, eu gosto de cantar, e eu canto bem. Mentira, estou brincando. Eu gosto de cantar, mas eu não faço aquilo que eu gosto. Eu faço aquilo que Deus pediu para fazer. Desde criança eu sempre tive um sonho, já fiz canções, a pastora gravou já uma canção que a gente fez, vai gravar outros, e outros vão gravar também, em nome de Jesus, amém? Talvez eu nunca grave, porque não é o que Deus pediu para eu fazer, amém?
deixo de fazer? Não deixo. Às vezes o pastor dá um de cantor aqui, né? Mas não importa se eu canto bem ou não canto, irmãos, eu estou adorando a Deus. Mas a consciência que temos que ter é que nós devemos estar no lugar do corpo onde Deus determinou que a gente esteja. Não adianta eu querer ser a voz se eu sou a mão estendida, irmãos. Não adianta eu querer ser os olhos se Deus me chamou para ser o nariz. E olha que ele é um pouquinho grande. Está entendendo? Então não adianta nós queremos ser eficazes, nós precisamos ser eficientes, fazer aquilo que Deus pediu. Quando fazemos o que é preciso, quando nós somos eficazes, ou melhor, eficazes, quando ouvimos a voz de Deus, sabe o que acontece? O avivamento vem, a glória de Deus vem. Ezequiel ouviu a voz de Deus, e quando ele profetizou, a Bíblia diz que aconteceu um reboliço, aconteceu o movimento dos céus. Avivamento é isso, é o céu se movendo na terra. Avivamento é isso, é Deus manifestando a sua glória no meio do homem. Só que para isso nós precisamos estar posicionados no lugar certo. E eu acredito, irmãos, que a igreja, que somos nós, vamos viver uma nova etapa. Nós vamos viver um novo avivamento. Embora Deus não é um Deus de fazer as coisas novas, é um Deus de continuidade. Mas porque a igreja se desviou do seu propósito, Deus está levantando filhos sem pais, porque a maioria de nós aqui fomos gerados da geração da igreja passada, mas a maioria de nós não recebemos paternidade, somos filhos órfãos, não tivemos pais espirituais para cuidar de nós, mas nós seremos pais, amém? E eu não estou apenas falando do âmbito biológico, eu estou também falando do espiritual, amém? Então como pai biológico, eu tenho um Noah, e eu me dedico a ele, eu quero fazer o melhor para ele, para que ele tenha um preparo melhor do que eu, e se torne um homem melhor do que eu. E eu estou trabalhando como pastor, ministrando a vocês, pregando a essa geração, para quê? Para que vocês se tornem um pastor melhor do que eu. E esse é o tempo de restauração, através dos filhos órfãos, que vai preparar os pais de amanhã, que vai preparar os pais espirituais de amanhã. E a igreja vai viver um sobrenatural de Deus, irmãos. Amém? Se nós olharmos a igreja primitiva, a Bíblia diz que lá em Atos, o povo olhava para a igreja, tinha uma grande estima, uma admiração por eles. Eles acompanhavam de longe o que estava acontecendo no mundo espiritual, o que estava acontecendo na igreja, mas eles tinham temor de se aproximar. Sabe por quê? Porque Ananias e Safira caíram mortos quando foram ofertar, quando foram trazer a sua oferta no culto. Eu fico imaginando, depois da morte de Ananias e Safira, no outro dia, o culto de Pedro, ele ministrou, ele pregou, e ele falou: agora vamos fazer a oferta aqui, irmãos. Quem que seria o doido de sair do seu lugar para ofertar? Depois de Ananias e Safira morrer, a Bíblia fala que eles tiveram um temor. Todos caíram de um repleto temor em seu coração, porque eles sabiam que eles estavam vivendo ali não era coisa natural, era coisa espiritual. Então eles temeram, porque a glória de Deus vieram, o juízo de Deus veio. Mas não era apenas o juízo, era também a manifestação da glória de Deus. Pedro andava, a sombra dele curava. Existia um grande avivamento, as pessoas
saíam das suas terras natais, viajavam quilômetros, talvez meses, para chegar até esse foco de avivamento. E eles eram curados, eles recebiam uma palavra de cura, de transformação, de libertação. E eu acredito que nós também, como igreja, vamos viver este tempo. Sabe por quê, irmãos? Para que o mundo e a nação brasileira veja que a igreja do Brasil é uma igreja temente, amém? E se nós nos posicionarmos no propósito de Deus, nós vamos ganhar esta nação para Jesus, irmãos. Imagina você andando na rua e a sua sombra passando sobre um paralítico e ele se levantar, e alguém vai dizer: foi ele, olha lá, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, foi ele. Por quê? Porque você se posicionou. Imagine você estar no metrô e alguém cai endemoniado ali só porque a tua presença está ali, porque você está cheio do temor de Deus, da glória de Deus, e aquilo ali comoveu o coração de todos. Porque nesses momentos todo mundo fica atemorizado. Sim ou não, irmãos? Quando você vê alguém caindo endemoniado assim, sabe? Ou você vai numa visita, alguém cai, você sai de lá e fala: meu Deus, o mundo espiritual existe mesmo, que coisa. Passa 5 dias daquele temor fervoroso, vai diminuindo, né, irmãos? Parece que se a gente não tem um contato com o mundo espiritual, a gente vai deixando de acreditar. Mas a verdade é que ele continua e ele existe. Não é porque nós não colocamos pessoas endemoniadas e nem em cima do altar e nem invocamos os demônios para cair, que nós deixamos de acreditar, irmãos. Esses dias entrou aqui um homem, ele veio à frente, nós fomos orar, e assim que ele iria se manifestar, eu disse: olha, eu não quero que você se manifeste aqui, em nome de Jesus, sai. E ele saiu. Amém? Quantos se lembram disso? Deixa eu ver. Os irmãos levantaram a mão. Por quê? Porque eu não quero fazer sensacionalismo, eu não quero. Mas parece que se as pessoas não enxergam isso, elas não acreditam. Faz um tempo, um irmão trouxe um convidado, né? E depois ela relatou pra gente, foi até a irmã Rosângela. E ela disse assim: olha, pastor, eu trouxe um convidado, mas ele saiu do culto dizendo que a nossa igreja era fraquinha. E aí eu perguntei: mas por quê? Ah, porque eu não vi nenhuma manifestação do mundo espiritual, ninguém profetizou, ninguém caiu, não houve nenhum demônio se manifestando. A igreja, sabe, porque a perspectiva das pessoas da igreja forte é isso, né? Porque as pessoas precisam ver para acreditar, precisa tocar para acreditar. Existe muito Tomés dentro da igreja, que só acredita vendo, mas a verdade existe. E nós como igreja precisamos nos posicionar, para que a glória de Deus possa ser manifesta nos nossos dias. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? As pessoas têm o costume de seguir aquilo que está dando certo, irmãos. E nem sempre o que está dando certo foi o que Deus pediu para fazer. Então nós precisamos estar posicionados naquilo que Deus pediu para nós fazermos. O que está dando certo não significa que é certo. O galardão que iremos receber de Deus não é pela quantidade do nosso trabalho, amém? Que prestamos a Deus. O galardão que receberemos é pela fidelidade a fazer aquilo que Ele pediu para fazer. Então não adianta nós queremos fazer um monte de coisa para nós ganharmos o nosso galardão lá no céu. Não, o seu galardão vai vir por aquilo que você se tornou fiel pela palavra de Deus, pela ordem de Deus. Amém? Lucas capítulo 12, versículo 38, a palavra de Deus diz: E a qualquer que muito foi dado, muito lhe pedirá, e ao que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Amém?
Então Deus confiou algumas coisas para nós, e nós precisamos executar aquilo que Ele confiou, porque Ele vai requerer das suas mãos aquilo que Ele te entregou. Não foi assim que ele fala na parábola dos talentos? Ele confiou um talento a um, a 5, o outro a 3 e o outro a 1, e todos trouxeram multiplicado. Quer dizer, apenas aquele que recebeu um pegou, escondeu, e o seu dever era multiplicar aquilo que Deus deu. Agora veja que Ele deu distribuído conforme a capacidade de cada um. Irmãos, Deus deu algo para você específico, e nós precisamos fazer exatamente aquilo que Deus mandou a gente fazer. Então, se você tem dúvida naquilo que Deus pediu para você fazer, não faça nada até que você seja convicto. Não faça nada até que Deus esclareça o seu coração. A verdade, Deus, Ele quer, como que eu posso dizer? A verdade, Deus, Ele quer a sua excelência, irmãos. Ele quer o seu zelo por aquilo que Ele te ordenou a realizar. Amém? E não é porque Deus deu a mais do que outros, não é porque Deus confia mais em do que outros, que Deus Ele tem prediletos. Amém? Deus não tem pessoas prediletas. A verdade, Deus, Ele tem os dedicados, aqueles que se dedicam a fazer aquilo que Deus ordenou. Amém? Então veja Pedro. Jesus, ele vai para o Getsemane orar, então ele deixa Pedro, Tiago e João ali orando. Aí ele volta, os três estavam dormindo, mas Jesus, ele deu bronca em quem? Jesus chamou à parte um discípulo. Quem que foi? Pedro. Por quê? Porque a ele foi dado a chave do reino. Não foi isso? Ele revelou através do Espírito Santo quem era Jesus. Ele disse: tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Messias, o Salvador do mundo. Aí Jesus fala para ele: olha, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus. E a ti, Pedro, foi dado a chave do reino de Deus. Porque foi dado a ele também foi cobrado. Então Jesus não deu bronca nem em Tiago nem em João, mas foi em Pedro, porque Deus deu a ele responsabilidade. Era porque ele é predileto? Não, irmãos. Não. Era porque ele se dedicava mais. Por mais problemático que ele era sempre o disposto a fazer. Ele era sempre disposto a estar aí à frente para fazer. Amém? Então Deus não tem prediletos, Ele tem dedicado. Pessoas que ouvem a voz de Deus, que estão executando aquilo que Deus está fazendo, que está fazendo a vontade de Deus. Amém? Então veja que de 12 discípulos, Jesus, ele tinha 3, e dentre os 3 ainda, ele tinha um, que era mais íntimo dele. Quanto mais íntimos de Deus, mais revelações teremos, e consequentemente mais responsabilidade. Deus só pode confiar coisas eternas a quem tem um coração eterno. Deus só pode confiar coisas espirituais, coisas eternas a quem tem um coração eterno. Foi isso que ele disse a respeito de Davi: achei o meu ungido, achei a Davi, que tem um coração segundo o meu coração, que vai realizar, executar toda a minha vontade. O problema é que nós só vamos entender isso depois que nós passarmos pela aflição. Nós só vamos entender isso, o
propósito de Deus e estabelecer esse propósito, fazer a vontade de Deus depois que nós passarmos por um período de aflição. Pastor, é você que está dizendo isso? Não, é a Bíblia. Abra comigo aí Eclesiastes, capítulo 3, versículo 10. Quem que escreveu Eclesiastes? O homem mais sábio do mundo. Eclesiastes 3, nós vamos ler do 10 até o 15. Diz assim: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para que com ele os aflige. Segura aí, irmãos. Versículo 10. Olha que Salomão, ele discerniu: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para que com ele os aflige. Deus dá trabalho para te afligir. Amém? Olha o versículo 11: tudo fez formoso ao seu tempo, também pôs a eternidade no coração deles. Deus colocou a eternidade no coração do homem, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida, e também que todo homem come e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Então, irmãos, Deus ele quer afligir o homem. Como? Com trabalho. É ruim trabalhar, é ruim trabalhar. É ruim que as pessoas dêem trabalho. Então pense em algo que Deus vai te dar, que vai ser trabalhoso. Eu falei de José, vamos voltar para ele. Deus deu um propósito para José, mas o trabalho que José teve para chegar até lá foi muito difícil. A verdade é que quando José ele recebeu seus irmãos, o mesmo que o venderam, o mesmo que planejaram matá-lo, quando ele recebe os seus irmãos, ele tira a sua maquiagem, a sua túnica, a sua máscara, porque os egípcios têm aquele costume, né, de colocar aquelas bandanas, sei lá como que ele estava. Quando ele tira e fala assim: eu sou José, e aí ele começa assim, olha, sou eu mesmo, eu estou aqui, vocês fizeram mal para mim, mas foi Deus que me enviou à frente para protegê-los e guardá-los. Não se aflige. Ele entendeu o propósito dele, irmãos. Só que ele sofreu durante essa caminhada. E essa palavra trabalho fala do que? De responsabilidade. Quando Deus te dá um trabalho, Ele te dá o que? Responsabilidade. Então José, ele sabia que ele estava no Egito por uma responsabilidade. Ele soube que ele estava como governador, não era para ser melhor do que todo mundo, não era para ele se impor diante dos seus irmãos e da sua nação, não, era para servi-los. Amém? Porque Deus levanta governadores para servir o seu povo. Se Deus ele nos levantar, irmãos, se Deus nos dá condições, se Deus nos dá recursos, se Deus nos dá nome, se Deus nos dá fama, se Deus nos dá essas condições, não é para a gente ser melhor do que as pessoas, é para a gente ser responsáveis por elas. Por isso você não é um crente, um cristão para ser melhor do que as pessoas e apontar o pecado delas. Não,
Não, você é responsável por elas. Você é modelo para elas. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então você tem o que? Uma responsabilidade. Deus te chamou para um trabalho. Deus te deu uma visão e Ele colocou dentro do seu coração essa responsabilidade. Agora entenda que visão não é visagem, não é uma estratégia de crescimento, de enriquecimento. Vamos usar algumas ferramentas aqui porque eu tive uma visão. Não, visão não é isso, irmãos. Visão não é visagem. Eu estou falando da visão do reino de Deus, o reino eterno que está dentro de nós, que foi plantado e que agora precisa crescer, precisa frutificar. Por isso que Jesus disse: eu sou a videira e vós sois o ramo. Aquele que está ligado a mim, ou seja, aquele que está no reino de Deus, esse precisa frutificar. Porque se não frutificar, ele vai vir cortar e lançar fora. E aqueles que já estão frutificando, ele vai podar para que dê mais frutos. Então, de qualquer forma, debaixo do trabalho que Deus nos deu, da responsabilidade, Ele vai nos tratar. Seja para lançar fora, ou seja para a gente produzir mais. Se o seu evangelho não está sendo produtivo, irmãos, cuidado, analisa, coloca na mesa, põe na balança de Deus. Jó dizia: me põe na sua balança, vê se tem alguma coisa errada, porque eu sempre fui fiel à tua palavra. Mas por que aconteceu tudo isso comigo? Por um propósito. Jó conhecia a Deus de ouvir falar, mas Deus queria levar ele para um lugar de mais intimidade com Ele. E depois de toda a sua aflição, depois de todo o seu tratamento, ele parou e disse: agora os meus olhos contemplam a Deus. E nós precisamos contemplá-lo, irmãos, porque só quando nós temos uma visão de Deus, nós podemos aprender com Ele. Davi disse: eu estarei na tua casa todos os dias, e uma coisa só eu quero, e eu a buscarei, de contemplá-lo, para aprender contigo. Então Deus precisa mudar a nossa visão. Se o seu cristianismo, eu vou repetir isso, não está sendo produtivo, irmãos, tome muito cuidado. Agora, Deus tem que nos afligir? Tem. Sabe para quê? Para pôr para fora aquilo que Ele colocou dentro. Amém? Ele te deu uma visão, Ele te deu um trabalho. Agora você precisa pôr para fora aquilo que está aqui dentro de você. Ele colocou dentro de nós essa visão, a eternidade. Deus disse que Ele colocou e escondeu no coração do homem. Só que a Bíblia diz, nós lemos aqui em Eclesiastes, e deixou isso oculto, deixou isso escondido. Você tem a eternidade dentro do seu coração, mas você não sabe, você não conhece. Foi isso que a palavra de Deus diz. Você não conhece o início dela e nem o fim, você não sabe. Agora, qual que é o seu trabalho? É descobrir isso. Amém? Ele vai afligir você, para você descobrir isso. Ele vai te dar trabalho para que você fique ocupado com a responsabilidade. E Ele vai te dar pressão, Ele vai te colocar debaixo de pressão. Porque o significado de afligir é exatamente isso. É debaixo de pressão, é devastação. Deus quer trazer uma devastação na sua vida. Ele quer te trazer uma pressão para tirar aquilo que te afasta de enxergar o propósito dele na sua vida. Então às vezes vai ser necessário ele fazer que nem Jeremias, chegar no fundo do poço, na cisterna, chorar, prantear com Deus, até que Ele te dê uma nova perspectiva do seu propósito. Deus tem que te afligir para que você se ocupe com aquilo que Ele tem
colocado dentro de você. E quando chegar essa aflição no seu coração, cara, glorifica a Deus. Eu tenho conversado com algumas pessoas, tenho aconselhado algumas pessoas, e algumas pessoas estão dizendo para mim: pastor, olha, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei como eu devo me posicionar, mas eu estou cansado, eu não tenho forças. Então Ele vai te afligir, Ele vai te afligir cada vez mais, para que você volte para o propósito dele. Pastor, mas eu queria ouvir aqui uma palavra de restauração, de milagre. Eu queria ouvir uma palavra que a história da minha vida vai mudar. E o Senhor está falando que Deus vai me afligir mais. Vai te afligir mais. Sabe, irmão, às vezes tem algumas pessoas que saem da igreja e se desviam, volta para os lugares terríveis, e acredita se você quiser e não se escandaliza com o pastor. Mas eu me preocupo menos com essas pessoas do que aquelas que se afastam de Deus, dizendo que Ele é a igreja, porque uma mornidão entra em seu coração, uma empatia com as coisas do reino de Deus, um posicionamento neutro, não é quente, não é nem frio. Eu prefiro que seja frio, irmãos, porque a esse Deus vai afligir e esse vai voltar, e a segunda casa vai ser maior do que a primeira. Amém? Só que aquele religioso, aquele que é o sabichão, aquele que pensa que tem alguma coisa, aquele que pensa que é rico, esse pobre, miserável e nu, e Deus está dizendo: aconselho que de mim compre ouros do céu, aconselho que de mim compre vestes para se vestir, colírios para os teus olhos. É a igreja de Laodiceia, irmãos. Agora Deus está dizendo: aconselho que de mim compre. Mas tudo do reino de Deus é dado de graça. Foi isso que Jesus nos ensinou: de graça recebeis e de graças dei. Agora, quando nós olhamos para a igreja de Apocalipse, a Laodiceia, que não está perdida, é uma igreja que não se afastou, ela só deixou a mornidão entrar no coração dela. Essa Deus está dizendo: eu aconselho que de mim compre. Porque vai ter que ter um preço a pagar. E qual que é a moeda no mundo espiritual? É a vida. A moeda no mundo espiritual é a vida, irmãos. Jesus pagou por nós por um alto preço. Que preço foi esse? O seu sangue derramado no madeiro. Então a moeda no mundo espiritual é o nosso sangue. O sangue é a vida. Então Deus está dizendo: aconselho que de mim compre. Ele está dizendo: aconselho que você dê a sua vida para mim. Porque você só pensa que está dando, você só pensa que está se entregando, mas não está. Esses são difíceis de voltar. Esses são difíceis de se reconciliar com Deus, porque eles pensam que é, mas não é. Amém? João 16, versículo 33, a palavra de Deus diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Eu tenho dito isso para vocês, para que vocês tenham paz. Aí ele dá a palavra de paz: vocês terão aflições. Tenho dito isto para que em mim tenhais paz. Ou seja, tenha paz em mim. Olha, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Sabe por que Jesus disse que no mundo tereis aflições, ou seremos afligidos? Porque
Porque sem aflições, irmãos, não podemos vencer o mundo. E nós precisamos vencer o mundo. Jesus declara: eu venci o mundo e vós também vencereis. Quando Jesus estava na cruz, sendo afligido, Ele glorificou, Ele exaltou a Deus. E qual foi a palavra dele? Está consumado, está concluído. Ele não poderia ter dito está consumado se ele não estivesse cumprido o propósito de Deus. Ele não poderia dizer está concluído se ele não passasse pelo processo que ele deveria passar. Ele não poderia ter dito está consumado se ele não fosse para a aflição da cruz, o lugar onde Deus queria que ele estivesse. Amém? O apóstolo Paulo fala para nós sermos renovados aonde? No nosso pensamento, ou seja, no nosso entendimento, para experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então são processos na vida de um homem, onde nós vamos experimentar a boa, agradável e a perfeita. Foi assim também com Jesus. Jesus, ele passou por esses processos. A boa vontade de Deus na vida de Jesus, ele tinha 12 anos de idade, ele estava na sinagoga ensinando, e todo mundo dizia: uau, que menino sábio, um homem abençoado. Com 33 anos de idade, ele estava vivendo a agradável vontade de Deus. Então ele começa o seu ministério, e aí ele sai: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E ele colocava a mão sobre os enfermos, e os enfermos eram curados. Ele fazia os pães multiplicar, irmãos. Você não sabe o que é isso. Ele tocou num menino morto, a sua mãe lamentando, chorando, porque era a única esperança dela, era o seu único filho, e era viúva. E quando Jesus estava ali passando por meio daquela passeata, daquele velório, ele tocou naquele menino, o menino ressuscitou. Isso era o que? Era agradável a vontade de Deus. Irmãos, viver a boa e agradável vontade de Deus é maravilhoso. Só que na perfeita vontade de Deus, Jesus tinha 33 anos. Com 30 anos ele começou o seu ministério. Com 33 anos Jesus estava pendurado no madeiro, vivendo a perfeita vontade de Deus. Antes de ir para a cruz, ele disse: Pai, se for possível, aparta de mim essa aflição. Se for possível, aparta de mim esse sofrimento. Se for possível, aparta de mim esse cálice. O cálice representa o quê? A ira de Deus. Lá em Apocalipse, a palavra de Deus fala que as 7 taças será derramado, ou seja, o cálice da ira de Deus será derramada sobre os fins dos tempos, quando Deus vai destruir todas as coisas e restaurar também todas as coisas pela palavra do seu poder, pelo poder da sua palavra. Mas naquele exato momento, Jesus estava pedindo para que a ira de Deus, que era por mim e por você, nós pecadores, fosse afastado dele. Mas ele conclui a frase dizendo: mas contudo, seja feita a sua vontade. E ali era a perfeita vontade de Deus para a vida de Jesus. E às vezes nós não queremos viver a perfeita vontade de Deus, porque na perfeita vontade de Deus você não vive o que você quer, você não planeja o que você deseja, você planeja e você vive aquilo que Deus quer para você. Amém? Jesus venceu o mundo porque Ele se ocupou com o propósito que Deus lhe deu. E se você se ocupar com o propósito que Deus te deu, você também vai vencer o mundo. Nós seremos vencedores, venceremos esse mundo. Amém? Mas para isso nós precisamos nos ocupar com a visão que Deus nos deu. O problema é que
se nós não nos ocuparmos com o que Deus nos deu, vamos nos ocupar com outras coisas. E muitos estão ocupados com os seus deleites, com as suas vontades, e dá para Deus o resto do seu tempo. Eu disse aqui na série que nós ministramos sobre o temor do Senhor, se nós como cristãos tratasse a nossa igreja como nós tratamos o nosso trabalho, nós seríamos crentes exemplares. O problema, irmãos, é que nós tratamos o nosso trabalho com honra e desonramos a nossa igreja. Imagine se chegar um belo dia e você falar: não estou sentindo de ir para o trabalho hoje, eu vou ficar em casa. No outro dia você é demitido. Imagine se você acordasse com uma dor de cabeça, uma simples dor de cabeça, e não fosse para o trabalho. Pastor, hoje eu não estou muito bem, eu estou com dor de cabeça, eu vou ficar em casa. Isso quando avisa, né? Sabe, irmãos, nós precisamos tratar as coisas de Deus com mais seriedade, o propósito que Deus nos deu. Não podemos ficar distraídos. Não podemos nos distrair do propósito de Deus. E você não precisa se desviar, você não precisa, voltar para o pecado, você só precisa sair do propósito. Satanás só precisa distrair você do propósito que Deus te deu. Amém? E se você não estiver dentro do propósito, não vai conseguir fazer o que não vai conseguir fazer aquilo que você nasceu para fazer, para cumprir o seu chamado. Amém, queridos? E se nós não estivermos dentro do propósito, já estamos fora da vontade de Deus. Por isso tem muitas pessoas dentro da igreja que não está desviado, mas não está dentro do propósito. Só vem ouvir alguém falar, alguém cantar, só vem ouvir alguém ministrar, só vem para receber uma mão sobre a sua cabeça, alguém para orar por ele, mas ele mesmo não ora. Ele vem ouvir alguém pregar, vem ver alguém ministrar a palavra. Irmãos, eu amo fazer o que eu faço, eu gosto de orar, eu quero orar por você, não tem problema, eu vou orar, mas, irmãos, eu não posso sacrificar no seu lugar. Amém? Eu não posso ofertar a Deus no seu lugar, você que tem que ofertar. Foi isso que Davi disse para Araúna. Amém? Ele disse: olha, eu não vou dar ao meu Deus a sua oferta, eu não vou dar ao meu Deus algo que não custe algo para mim. Davi, ele disse: olha, eu vou ofertar a Deus para que a praga se cesse do nosso meio. Então ele foi à casa de Araúna e disse: olha, eu quero comprar a sua terra, eu quero comprar os seus animais. Aí Araúna disse: não, tu é rei, pode pegar, é teu. Aí ele disse: eu não posso sacrificar aquilo que é seu. Sabe, irmãos, eu não posso sacrificar em seu lugar. Você que tem que dar a sua oferta, você que tem que levar a sua vida para o sacrifício. Aleluia! Tem muito crente dentro da igreja sem propósito. Tem muitos crentes dentro da igreja sem holocausto, sem altar. Amém? Nós precisamos descobrir o que Deus colocou dentro do nosso coração. Aonde que Deus escondeu a eternidade? Dentro do coração do homem. E tudo, a Bíblia diz, tudo faz conforme o seu tempo. Deus, ele faz conforme o seu tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem. Sabe qual é o seu trabalho? Descobrir o que ele colocou aí dentro. Amém?
problema é que muitas pessoas não conseguem enxergar o que está dentro dela. Por isso muitos de nós estamos fora do propósito e buscamos algo que está fora e não dentro. E aí temos igreja onde as pessoas fazem campanha: vem aqui ser próspero, vem aqui ser abençoado, vem aqui receber a unção, leva o copo ungido, a rosa ungida, leva alguma coisa ungida. Elas estão procurando as coisas do lado de fora, quando na verdade Deus colocou do lado de dentro. Nós só precisamos nos posicionar diante da sua grandeza e ouvir a sua voz, porque Ele vai revelar aquilo que Ele colocou dentro do nosso coração. Só precisamos sacrificar mais, chorar mais, adorar mais, gastar mais tempo com Deus. Aleluia. Não podemos fixar os olhos do lado de fora, nós precisamos fixar os olhos do lado de dentro. Sabe quando que Deus falou com Moisés? Quando Ele disse: me virarei para lá, para ver essa estranha visão. Que visão era essa? A sarça ardendo, queimando, mas ela não se consumia. E Ele disse: não, eu vou lá ver. Quando ele se interessou por aquilo, uma voz no meio do fogo disse: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. E Ele tirou as suas sandálias, que significa os seus fundamentos. Então aí Moisés começou a ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque ele se interessou, ele se posicionou, ele tirou os seus fundamentos. Sandálias significa fundamentos, irmãos. Quando você tira as sandálias dos teus pés, diante da presença de Deus, você está dizendo para Ele o seguinte: olha, eu estou debaixo do teu comando, estou debaixo da sua autoridade, eu sou submisso à sua palavra. Então Deus começou a falar com Moisés. Por quê? Porque ele foi submisso. E aí, aonde que Deus falou com Moisés? No deserto. Sabe por quê? Porque lá no deserto você não tem nada que tira a sua atenção. No deserto é só areia, cara. Você não vai conseguir enxergar nada, a não ser a sarça ardendo. Então Ele te leva para a aflição, que significa o deserto, para que você não consiga enxergar mais nada. Só Ele. Só Ele. Quando você olhar só para Ele, então o deserto representa, a aflição representa, e Ele vai te levar para o caminho do deserto, para falar de amor para você, para falar do propósito dEle para você. Aleluia. Agora nós precisamos fixar os nossos olhos para o lado de dentro, onde Deus colocou a eternidade. E o meu futuro, o meu trabalho, aquilo que Deus tem para mim, está escondido dentro do meu coração. O seu futuro não está do lado de fora, o seu futuro está do lado de dentro. Você não sabe, você não entende, mas está aqui dentro de você. Por isso que em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 7, ele declara: temos porém um tesouro um tesouro em vaso de barro. Nós temos um tesouro escondido num vaso de barro. A sua essência, o seu poder, o poder de Deus, dentro de um vaso de barro, que somos nós. Ele escondeu isso dentro do nosso coração. Paulo está dizendo que carregamos dentro de nós o poder de Deus, a excelência de Deus. Amém? Por isso,
Precisamos levar as pessoas a olhar para dentro delas e não para fora. Tirar os olhos do amanhã e planejar, projetar melhor os seus olhos para dentro de si. Sabe o que isso significa? Autoanálise. Quando você olha para dentro de você, você auto se analisa. É isso que Deus quer fazer nessa noite. Deus quer que você olhe para dentro de você e que haja arrependimento no dia de hoje. Que esse culto seja um culto de lágrimas, de choros e de arrependimento. Amém? Que Ele tira os teus olhos do futuro, o futuro que você tem planejado, e que coloque os teus olhos no lugar onde Ele consiga falar com você, que é dentro de você. O fluir de Deus, Ele começa dentro de você. Aquele que crê em mim, rio do seu interior fluirão. É para esse lugar que você precisa olhar para dentro de você. Tudo que você vai ser, tudo que você vai fazer, tudo que você vai ter, já está dentro de você. Você só precisa olhar para aquilo que Ele colocou dentro de você. Ele colocou a eternidade, irmãos. Ele colocou a eternidade. Ele colocou a eternidade dentro de você. Sabe o que Deus está falando? Deus está dizendo: tudo que está do lado de fora foi o que eu te dei, e também isso é um dom, Deus te deu. Foi isso que Eclesiastes diz: olha, o homem, ele trabalha para se regozijar com o seu trabalho, para regozijar, para se alegrar, para festejar. Amém, glória a Deus por isso. E que venha dias de festa, que venha dias de prosperidade sobre as nossas vidas. Amém? Mas vocês estão se preocupando com as coisas que estão do lado de fora. O problema não é se preocupar com as coisas do lado de fora. Amém? Por isso que Jesus disse: olha, busque o reino dos céus e a minha justiça em primeiro lugar, e as demais coisas que são terrenas. Primeiro você precisa se preocupar com as coisas celestiais. As demais coisas que são terrenas, Deus dará a vocês. Por isso nós precisamos se preocupar com aquilo que Ele colocou dentro de nós. Não se distraia com as coisas. Não se afaste do conhecimento de Deus por causa das coisas da terra. Não se afaste do conhecimento do propósito dele na sua vida por coisas materiais. Se você conhecer o que você carrega, o que está dentro de você, o peso de responsabilidade vai vir sobre a sua vida, e nada vai poder parar você, nada vai poder parar. Você vai andar com uma autoestima, você vai andar convicto. A responsabilidade que você tem, se você se comprometer com ela, ninguém vai poder parar você. Você vai cumprir o propósito de Deus. Amém, queridos? E eu já vou finalizando. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: temos porém, eu mencionei isso aqui já, né? Temos porém este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, e não de nós.
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Em outras palavras, ele está dizendo: você vai morrer para o mundo, mas o mundo vai ver a vida em você. Aleluia. Olha o versículo 13: e temos portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação da graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova a cada dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso eterno de glória muito excelente, não atendendo nós nas coisas que se vê, não atentando a nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque as coisas que se vê são temporais, e as coisas que não se vê são eternas. Aleluia. Por isso não dá para ouvir mais qualquer palavra, não dá para comer mais qualquer evangelho. Nós precisamos do evangelho que nos prepara para a eternidade. Então você pode desfrutar dessa passagem, 2 Coríntios 4, leia o capítulo inteiro, releia, veja, irmãos. Faça uma análise da sua vida, veja o que o apóstolo Paulo está falando e se isso está sendo aplicado na sua vida. Quem investe na vida espiritual, a vida dentro, quem olha para dentro e não para fora, vai colher no reino espiritual, irmãos. Por isso semeia no reino de Deus. Você quer ter direitos? Semeia no reino de Deus. Se você semear no reino de Deus, você vai ter direitos legais de colheitas. Satanás não vai poder tocar em você. Satanás não vai poder te acusar quando você for próspero. Quando você enriquecer, ele não vai poder te acusar, irmãos. Sabe por quê? Porque você investiu no reino de Deus. A sua mente é limpa, a sua mente é alinhada com o propósito de Deus. Aleluia. Satanás não vai poder te acusar, ele não vai poder dizer que você não tem direito. Sim, você tem direito. Você tem direito porque você atentou e atendeu para o propósito de Deus. Olha o jovem rico. O que aconteceu com o jovem rico? A Bíblia diz que quando Jesus olhou para aquele jovem, Jesus o amou. Então aquele jovem se aproximou de Deus de Jesus e disse: olha, o que eu faço para ter a vida eterna? Ele mal sabia que a eternidade já estava dentro dele. Então ele se aproxima e pergunta para Jesus: o que eu faço para ter a vida eterna? Aí Jesus fala sobre a palavra: cumpre a palavra? Você executa os mandamentos? Ele disse: sim, eu executo. Eu sou temente a Deus. Eu estou fazendo o que Deus pediu para fazer. Então Jesus libera uma palavra para ele: vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí você terá uma vida perfeita.
perfeita. Porque o que Deus quer de nós é uma vida onde nós vamos desfrutar da perfeição que Ele tem para nós. Você vai viver a boa, você vai viver a agradável. Esse jovem já estava vivendo, mas quando Jesus ofereceu a ele a vida perfeita, ele não quis, porque a vida perfeita, ele ia ter que abrir mão de tudo que ele conquistou. Aquele jovem era rico. Jesus disse: vende tudo e dá aos pobres, e aí então você vai ter uma vida perfeita. Você vai ter a vida eterna. Mas aquele jovem não pôde abrir mão dos seus pertences, porque na verdade ele não tinha nada, ele era pobre e miserável. Aquele cara não era rico, embora a Bíblia chame ele do jovem rico, ele não era rico, ele era pobre. Porque não era ele que tinha as riquezas, não era ele que tinha dinheiro, irmãos. Era o dinheiro que tinha ele, era a riqueza que ele conquistou, que dominava ele, que dava diretrizes, que falava o que ele deveria fazer, o que ele não deveria fazer. Amém? Então nós precisamos, irmãos, nós precisamos nos atentar para viver aquilo que Deus quer de nós. Agora eu fico imaginando Jesus indo embora, porque Jesus disse para ele: olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres, terá uma vida perfeita e me siga. Jesus liberou essa palavra e saiu, irmãos. Eu fico imaginando o coração de Jesus, né? Vamos santificar aqui a nossa mente, né? Vamos conjecturar. Jesus querendo olhar para trás para ver se ele estava vindo atrás de Jesus. Imagina o coração de Jesus ter que seguir o propósito, deixando pessoas que ele amou para trás. Isso é muito difícil, irmãos. Isso é muito difícil. Você tem que seguir o seu propósito, olhando para trás e deixando elas para trás, deixando as pessoas que você amou para trás, para cumprir o propósito de Deus. Deus, Ele quer levantar essa maturidade nos nossos corações. Deus, Ele quer olhar para você e dizer: eu achei o meu filho, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Deus, Ele quer olhar para a terra e encontrar corações eternos. Coração eterno que sabe que vai semear com lágrimas e com choro, mas vai colher com alegria. Aleluia. Olha que Davi, ele disse em Salmo 73, versículo 26: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza. Deus é a fortaleza do meu coração, a minha porção para sempre. A palavra porção significa, traduzida do original, território. Em outras palavras, Davi está dizendo: o meu coração está triste, está desfalecido, mas eu não faço a minha vontade. Eu não ando no lugar onde eu quero andar. Deus é o meu território, Deus é a minha porção, e é nele que eu confiarei, é nele que depositarei a minha confiança. Eu estarei com Ele para sempre, para sempre. Que o Senhor levante em nossos dias homens com coração eterno. Nos dá o teu coração, Yeshua. De tudo que podemos pedir nessa noite, nós queremos o teu coração.
espírito dentro de você que clama Abba Pai, que chama por Ele, Maranata, ora volte, Senhor Jesus. Ah, Yeshua, nós te desejamos, nós te queremos, Abba, nós te queremos, Yeshua. Que caia sobre nós o espírito de temor e que possamos andar em arrependimento. Sim, Yeshua, pedimos perdão dos nossos pecados. Eu vou correr, não vou me cansar. Pedimos perdão das nossas falhas. Não vou me fatigar. Eu vou correr para anunciar Maranata. Pedimos perdão, ó Deus. Eu vou correr. Somos pecadores. Não vou me cansar. Eu vou caminhar. Não vou me Somos fatigar. pecadores. Eu vou correr para anunciar. Nada nós temos, Senhor. Nada nós temos se não tivermos a Ti. Vou correr, não vou me cansar. Eu vou caminhar. Podemos ter, Senhor, os tesouros nessa terra, Correr pra anunciar. mas se nós não tivermos o Teu coração, nada disso vai nos adiantar, Pai. Podemos ter, Senhor, todos os dons. Podemos falar a língua dos homens, a dos anjos. Podemos profetizar, podemos, Senhor, liberar a palavra profética. Podemos ter o dom da cura. Mas se nós não tivermos o Teu coração, Pai, se não tivermos o coração eterno do Senhor, o nosso sacrifício será inútil. Podemos, Senhor, nos lançar no fogo, mas se nós não tivermos o Teu coração de amor, por isso nos dá o Teu coração, nos dá o Teu coração eterno. O Senhor colocou a eternidade dentro de nós. Revela a nós o Teu coração, revela a nós o que colocaste dentro de nós. Revele a nós a Tua face, Yeshua. Eu vou correr, não vou me cansar. Eu vou caminhar, não vou me fatigar. Eu vou correr pra anunciar Maranata. Eu vou
Hoje é noite de ceia. E antes de ministrarmos a ceia, gostaria de saber se tem alguém que queira se reconciliar com o Senhor. Antes de fazermos parte do pão e do sangue de Cristo, tem alguém aqui em nosso meio que queira, diante dos homens e diante de Deus, reatar sua aliança com Ele? Se tiver alguém, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você antes de entregar a ceia. Pastor, eu não estou afastado, mas pastor, eu preciso confessar os meus pecados. Se eu não estivesse aqui em cima, eu seria o primeiro a estar aqui, porque eu sou pecador, irmãos. Eu confesso meu pecado diante de vocês. Eu sou um pecador, sou um homem de olhos impuros, de lábios impuros, mas sou um homem também que estou desesperado pela face de Deus, porque eu sei, se eu contemplar, eu aprendo com Ele. Se tem alguém assim, vem aqui à frente.